No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio. E o Manticast recebe hoje a cantora Tati Barreto, ela que tem aí mais de 26 anos de carreira na música. Ela também atualmente assumiu uma pasta importante lá em Piranguinho, que é a diretoria da cultura, né, lá do município. A gente vai falar um pouco sobre essa pasta tão importante, porque é o que motiva também muita gente a ver o município com outros olhos, né, Tati? Seja muito bem-vinda. Obrigado, Éber, obrigado a oportunidade de estar aqui no Manticast, é um prazer estar aqui com vocês e vambora, vamos cantar, vamos conversar e é isso aí. Tati, conta um pouco sobre a sua história pra gente, da onde que a Tati é, onde que nasceu, cresceu, como que a música surge na sua vida. A Tati nasceu em São Paulo, capital, mas eu mineirei porque eu já moro aqui há mais de 20 anos, então já virei mineirinha já. Mas eu nasci no Tatuapé, fui criada lá, vim pra cá com 13 para 14 anos. E a música já batia na porta de casa lá em São Paulo, mas profissionalmente não. Quando eu vim pra cá, eu fui numa quermesse do Padre Nicolau, que tem lá em Itajubá, e tinha uma banda muito ruim, por sinal, tocando, e eu louca pra pegar o microfone, nem sabia o que eu tava fazendo, e pedi pro rapaz, posso cantar uma música? Ele falou, pode. Eu cantei e animei pra caramba a festa. E aí, a partir dali, conheci um outro colega, que aí comecei a fazer alguns ensaios com ele. E aí aí é onde a música, de fato, entrou mesmo na minha vida, assim, eu tinha meus 14 anos, 13 para 14 anos. E aí eu não parei mais, aí tô até hoje trabalhando com a música e eu acho que agora me encontrei mesmo. E a música é algo assim que eu acho que assim, o ser humano sem música é algo inviável, né? Então, no serviço eu já chego, já tenho que ligar uma musiquinha pra poder funcionar. Mulherada vai limpar a casa, tem que botar uma música, a faxina fica 1000 vezes melhor. Tem médicos que vão operar, utiliza a música pra dar aquela relaxada, né? Eu sou suspeita a falar, porque a música pra mim é de verdade algo muito natural. Enfim, faz parte da minha essência enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu não consigo me ver não fazendo aquilo que Deus permitiu que eu fizesse, né? Tantas pessoas no mundo que têm esse dom, Ele também me escolheu. Então, assim, eu não consigo me ver sem cantar um final de semana ou sem levar alegria pra galera no final de semana, porque faz parte de mim, é normal pra mim. Então, assim, o dia que eu não vou cantar, eu falo, mas parece que tá faltando alguma coisa. E é a música, né? Então, enfim, a música move mesmo, né? Movimenta, a música traz, enfim, eu não sei nem te descrever aqui o que eu sinto de fato quando eu tô cantando. E assim, pra você, inicialmente, quando você fala ali que pegou o microfone numa quermesse e tal, e quando que inicia profissionalmente mesmo a Tati cantora? Aí iniciou profissionalmente que eu de fato fiz essa brincadeira, fui, cantei, ficou bom, gostei, e aí através de um colega meu, o Josil, que é um grande violonista, ele falou, você não pensa em cantar? Tem um barzinho, vamos ensaiar, vamos fazer? Eu falei, vamos. E eu era de menor ainda, minha mãe tinha que me levar nos barzinhos, ficar me esperando, né, com risco do pessoal brecar o lugar, enfim, porque eu era de menor. E assim eu fui. E aí, daí eu não parei mais. Aí foi onde eu quis montar minha própria banda, que antes chamava Tati Banda. E aí fui. Não parei mais de trabalhar com música. E você consegue, assim, obviamente você cantou por inúmeras regiões aí, eu conheço já por conta da música, né, na região, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora te conhecem, mas consegue trazer, assim, pelo menos nesse contexto, qual foi um momento, algum momento especial que você falou, cara, cheguei assim de fato no que eu queria estar aqui, ou algo assim que te chamou a atenção ao longo desse tempo, assim? Cantando, você diz? Sim. Ou alguma situação? Alguma situação. Cantando, eu acho que quando eu participei do Ídolos foi muito legal, porque eram, acho que mais de 40 mil
pessoas e foram selecionados para entrar no programa 120. Eu tava no meio do 120. Então, para mim, né? Digamos assim, eu falo os artistas pequenos, né? Que é difícil a gente conseguir uma pessoa para empresariar. Enfim, nós somos artistas pequenos. Então, para mim, ter ido lá, pegado meu dinheiro, colocado gasolina, fui lá em São Paulo, passei, aí vai pra BH, aí você passa, enfim, fui passando pelo crivo e cheguei até a parte do teatro, né, quando teve lá do SBT, eu tava entre os 80 melhores. Então, pra mim, falei, poxa vida, foi uma vitória pra mim, enquanto cantora. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O Ídolos é muito legal, mas se você não tiver o pé no chão, você não canta nunca mais na vida. Sim. Porque os caras esculacham mesmo, enfim. Tem que ter um emocional muito forte, né? Pra caramba. Na última vez que eu fui, que já foi da época da Record, o Calainho falou pra mim, cara, você tem tudo, você é bonita, você canta bem. Aí ele parou, pensou, falou assim, na verdade, você só não canta. Cara. Eu falei, é o que você acha? Ele falou, eu falei, tá bom, obrigada. Virei as costas e saí. Aí você fica pensando, você fala, cara, por que os outros me chamam pra cantar então se eu sou ruim pra caramba, né? Mas enfim, eu falei, Mas não. Mas é que TV também tem muito esse ar de, preciso dar uma esculachada aqui. Senão não tem graça, né? Senão não tem graça, né? A primeira vez eu chorei pra caramba, apareci na televisão chorando. Falei, nossa, não quero isso pra mim mais não. E aí, dessa vez da Record, não. Aí foi diferente. Eu só não liguei, falei, tá bom, ok. E saí. Aí não teve graça. Aí ninguém veio filmar, ninguém fez nada. Mas assim, a experiência em si é muito legal mesmo. E assim, pra quem nos acompanha, né, o artista, seja ele qual área for, já é uma dificuldade danada, né? Porque, infelizmente, o nosso país, então não só no nosso país, a gente vê até em outros países, né, a cultura como um todo, se a música, atores, dançarinos sempre são menosprezados, né? Só que ninguém fica sem música, ninguém fica sem uma novela, ninguém fica sem um humorista, mas assim, não é valorizado o suficiente, né? Não. A galera pensa que a galera que mexe com arte, cantor, pessoal do teatro, pode rasgar o verbo aqui? Uhum. Acho que a gente é tudo vagabundo, Sim. que não faz nada. Eu paguei minha faculdade cantando na noite. Eu tenho minha formação. Se eu tenho minha formação hoje é graças à música. A música me proporcionou estudar. A música me proporcionou ter as coisas que eu tenho hoje. A música hoje paga minhas contas, mais que o meu salário fixo que eu tenho. Então, assim, as pessoas de fato vêm mesmo. Pessoal do teatro, pessoal da dança, pessoal, enfim, da capoeira. As pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou cantora e fisioterapeuta. Ah, então você é só fisioterapeuta. Eu sou cantora e fisioterapeuta. Então você só é fisioterapeuta. Eu falo, eu sou cantora, cara, eu ganho dinheiro com isso. É minha arte, eu trabalho com isso. Até eu brinco que quando a gente sai de casa pra trabalhar e eu pego no pé dos meninos que trabalham comigo, pra gente não beber quando for tocar, vocês querem fazer o rolê seus, pode fazer depois que terminar aqui. Porque eu não levo como brincadeira. Uhum. Eu sei que tem amigos que levam e ok, respeito, tranquilo. Eu não levo. É meu trabalho. Se eu fizer mal feito, eu não vou voltar mais lá. Sim. Se eu fizer mal feito, a pessoa vai me chamar? Não vai me chamar. Então eu tenho que ir fazer acontecer, fazer o meu melhor. Tem hora pra chegar, tem hora pra terminar. Tem um repertório a seguir. O repertório não tá bom, então a gente tem que se virar ali na hora. Ninguém tem que perceber isso. Assim como foi em Marmelópolis ontem, que nós estivemos lá. A gente preparou um repertório, ensaiamos aquele repertório e o público que tava lá era um público que queria dançar um forrozão. Ninguém percebeu, mas nós mudamos metade do repertório. Mas assim, eu quero essa agora. Vamos, 1, 2, 3, todo mundo já... Ninguém percebeu, vambora, é isso aqui que vai fazer agora. Então assim, mas as pessoas têm um certo preconceito, assim, sabe? Com quem trabalha com a arte em si, né? Eu não sei se você chegou a ver já, um tempo atrás eu estava assistindo um documentário sobre a Hebe, por exemplo, né? Um dos maiores ícones da TV brasileira e ali fala o quanto que ela sofreu até já depois de ser reconhecido como o maior nome, uma das maiores apresentadoras do Brasil. Ela sofreu preconceito, né? Sofre. Infelizmente a arte tem isso, né? Tem. Né? E eu acho que um pouco também, assim, não tô generalizando, não posso generalizar aqui, mas eu acho que a questão da mulher na arte
tem um pouquinho sim. Daquela questão de, eu vou tocar com ela. Aí um que nem é tão bom quanto aquilo que você faz, eu vou lá porque ele é homem, ele vai estar mais em evidência. E quanto melhor você faz, melhor você tá, mais você incomoda um pouquinho. Sim, sim. E eu sinto isso, às vezes. Não é por todos os músicos, não é por todos os colegas, mas por alguns. Rola aquele ciúminho ali. Rola. Nossa, que feio, viu, gente? Não façam isso. Quer puxar o tapete, que bobeira. E o sol nasceu pra todo mundo, né? Claro. O sol nasceu pra todo mundo tem espaço. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim, do meu trabalho, mas gosta do outro colega. E é isso aí, tá tudo certo. E a cultura tem que girar, né? Tem que acontecer. A gente não vive sem cultura, Exatamente. Né? Você vai lembrar também, no período da pandemia, se discutia muito isso, né? Da falta de recursos para a cultura, coisa que sempre teve, né? Acho que durante a pandemia só se evidenciou a falta de recursos na cultura. E aí o pessoal falou, mas a gente vai viver sem cultura? A gente precisa de cultura. Precisa de cultura, né? Que é onde o pessoal começou a fazer as lives e tudo mais. Sim. Eu fiz pra caramba também. Não ganhava nada, fazia as lives, muitas vezes fiz na minha casa, aí arrecadava a cesta básica pra doar pra quem precisava e, enfim, pra ficar em evidência, porque eu podia talvez não estar ganhando, mas outra podia estar ajudando de alguma maneira, né? Sim. Então, utilizo muito a minha arte pra isso também. Pra auxiliar as outras pessoas. Com certeza, né? Várias vezes. Tati, hoje você tá como diretora, né, de cultura lá de Piranguinho, né? Isso. No serviço público, você já tem uma experiência anterior a Piranguinho, né? Isso, eu estava diretora da cultura em Itajubá, né? O prefeito fez o convite, né? E óbvio que eu aceitei, fiquei muito feliz. E agora que com essa transição, o prefeito Paulo Renato, até hoje é aniversário dele, um abraço, Paulo. Pauleira, tocava comigo na banda. Ele fez o convite e claro que de imediato eu aceitei, né? E é um desafio muito bacana, todos os dias ali, aprendendo, né? Com a minha chefe, com a Jamile, e com as pessoas que ali já estavam, né? Com a Cidinha, que é coordenadora da cultura. Então, assim, eu penso que ali eu tenho muito a agregar, sim, pela experiência de carreira musical mesmo, e de estar no meio. Então, assim, o fato da gente saber como que é difícil, às vezes, um artista levar um não conseguir cantar na cidade dele, as documentações que eles não sabem que eles precisam pra cantar numa prefeitura. Isso agora eu sei. Então, eu acho que eu posso agregar muito, não só o pessoal da minha área, que é os cantores, os músicos, mas como o pessoal da capoeira, o pessoal da arte, do teatro. E eu tô ali pra tentar ajudar mesmo, Éber, assim, recebo todo mundo, atendo todo mundo, escuto as demandas, anoto, repasso pra minha chefe, porque ali a gente tá ali pra servir mesmo a população, né? E o interessante de você, enquanto música, tá hoje assumindo uma pasta da cultura é justamente isso, né? Você ter esses dois lados, né, da moeda, digamos assim, porque você já teve do outro lado prestando serviço para o setor público, né, e agora você estando no setor público, vendo a demanda de fora, você pode ajudar muito mais, né? Com certeza, eu acho que eu tô eu acredito que eu tô numa pasta certa, que é o meu mundo, que é o que eu já vivencio todos os dias, então eu brinco que eu consigo sentir o que o colega sente, né? Eu sei como que é difícil você ganhar pouco, eu sei como é difícil você vender um ingresso, que seja pro teatro, pro pessoal que vai apresentar, eu sei que é difícil, as divulgações, tudo, enfim, tudo. Então hoje eu consigo, e o interessante é que agora com essa nova gestão, eu tô desde o começo, tenho projetos para apresentar para o prefeito, para ajudar a movimentar a cultura, fazer, enfim, sarau, fazer uma feira parecida até com a que tem em Itajubá, que é a Feira Fácil, que eu acho super legal, que envolve o pessoal do agro, que envolve o pessoal da música, do teatro, e toda semana tem, essas pessoas podem se apresentar, podem vender seus produtos. Então tem muitos projetos que agora eu acho que vai dar... Vai encaminhar e vai dar um boom ainda maior para Piranguinho, que tá tendo um destaque muito grande aqui na nossa região. E a cultura, né, para quem nos acompanha, né, assim, não só a cultura, mas uma gestão pública no seu todo já tem esse déficit financeiro, né? A gente sabe o quanto que a saúde demanda de verba, a educação, as outras áreas, obras. como um todo, obras, e
existem aquelas verbas que já são tarimbadas, que você precisa gastar X na educação, X na saúde, já são amarradas. E aí a cultura, o turismo, outras áreas, o esporte acaba ficando... Sofre um pouquinho, né? Mais apertado ali, né? Fora as burocracias que já existem, Sim, né? Com certeza tem muita burocracia, né? Como que você vê, estando frente a essa pasta, né? Quais são os principais desafios numa cultura, principalmente na nossa região, que assim, nós somos de cidade menores, né? Cidade pequena, né? E assim, existe essa necessidade de ter uma cultura mais viva, né? Você tem projeto e tal, mas existe o outro lado, que é a falta do recurso financeiro. Como que você vê esses desafios? Então, essas leis que surgiram agora, que é a Lei Aldir Blanc, que é a Lei Paulo Gustavo, deu muita ajuda, de fato, para os fazedores de cultura e para as prefeituras, porque é um dinheiro que vem para a pasta, na verdade, e só pode ser utilizado através do edital com esses fazedores. Então é onde, nossa, socorreu muito essas pessoas, principalmente, digamos que até um alívio para o poder público. Porque não é um dinheiro que sai diretamente dos cofres da prefeitura, né? E é uma verba que veio que eu acredito que nunca assim, os fazedores viram essa grana. O que tem de dificuldade, às vezes, a pessoa fazer os projetos e entender o que precisa, documentação. E aí é onde a gente entra com alguns colegas, inclusive lá em Piranguinho, nós chamamos a Tatiana Salum, que é uma empresária, que é uma artista plástica de Itajubá, renomada, que ganha vários editais. E a gente trouxe ela para ajudar a fazer oficinas, para ensinar os fazedores de cultura como fazer os editais e ganhar esse dinheiro, porque a verba é para eles. É para essa galera. Eu não tô no meio, porque eu estando no poder público, eu não posso apresentar projetos e nem ganhar verba nenhuma em relação a isso. Mas eu posso ajudar de alguma outra maneira, né? Então eu acredito que essas leis de incentivo vieram, assim, no momento crucial para a cultura. E assim, muitos dos fazedores de cultura têm justamente essa dificuldade de conseguir estar participando de projetos, né? Às vezes por achar dificuldade, achar... acho que um lado positivo é que tanto a lei Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, ela deixa um pouco mais aberto algumas coisas, né? Mas Sim. Ao mesmo tempo também tem essa questão de que se precisa ter uma contrapartida, precisa ter o mínimo possível ali do outro lado, né? Sim. Essa questão, o pessoal tem levantado muito essas dificuldades mesmo, e os fazedores trazem pra gente, olha, faltou uma divulgação, para que outras pessoas soubessem que você pode participar. Porque às vezes, por exemplo, uma senhorinha que tá lá em Olegário, Maciel, que é um distrito de Piranguinho, ela trabalha com crochê, ela faz o pano de prato dela, é uma arte. Ela é uma artesã. Ela nem sabe que ela é uma artesã. Ela nem sabe que ela pode participar de um projeto desse e pode ganhar 5 mil reais, por exemplo. Sei lá, dando um exemplo aqui. Ela não sabe que ela participando de um projeto desse, ela pode apresentar um projeto um pouco maior e ganhar 10 mil reais. Então, assim, e isso é uma demanda que os fazedores mesmo trazem. Até em Itajubá eu também já presenciava essa questão dessa dificuldade mesmo, das pessoas não saberem que elas podem participar, quem que pode, quem que não pode participar, e como que é feito isso, né? Eu tenho que me inscrever? Então a gente tem, em Piranguinho mesmo, tentado trabalhar essa questão. A gente tem um projeto de ir até esses distritos, ir atrás, fazer um levantamento. Inclusive, alguns fazedores fizeram um mapeamento cultural mesmo de Piranguinho. E através de um edital, eles fizeram esse mapeamento. E a gente pode levantar quem são os fazedores de cultura de cada bairro, né? E ir atrás dessas pessoas, que talvez não tem uma senhora de, digamos que aí, 60, 70 anos, talvez não vai entrar no site da prefeitura e vai falar, nossa, tem um edital aberto, eu vou lá entrar. Mas se alguém avisar, pode ser que ela queira participar. Sim. Então, a gente tem essa preocupação e esse cuidado de agora começar a buscar mesmo essas pessoas, porque é uma verba que é para eles. Sim. E é melhor que essa verba fique para esses fazedores mesmo, do que faltar fazedores por falta de informação e a prefeitura ter que devolver esse dinheiro, né? Isso não seria legal.
E Piranguinho, ele já tem uma demanda cultural também, a gente pode falar aqui de várias situações, digamos assim, né? Tem músicos, você falou de capoeira, tem palhaço, tem né? Inúmeros fazedores de cultura, né? Mas como que você vê hoje o município, quais são as principais necessidades hoje para se ter uma cultura ativa? Tem o teatro lá, inclusive bem bacana o espaço lá. Isso. Já tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Como que você vê, ainda mais hoje, né? Provavelmente você está com inúmeros projetos para implementar. Coisa na cabeça. E a gente fica ansioso para poder fazer, né? Sim. Como que você vê hoje para se deixar uma cultura mais viva e vívida lá em Piranguinho? A princípio, um dos projetos que eu tenho seria ter uma feira mesmo, ou toda semana, ou toda quinta-feira, ou toda sexta-feira. A princípio, seria um dos projetos que a gente tem lá na cultura. E é trazer esses fazedores de cultura, que seja uma apresentação do teatro toda semana, uma apresentação do palhaço, né, uma apresentação musical, uma apresentação de apenas um músico, uma apresentação da capoeira, do esporte, juntamente com os artesãos, juntamente com os produtores rurais do município, uma feira onde as pessoas pudessem interagir. E não seria gratuito, não. Essas pessoas estariam se apresentando de forma remunerada, recebendo para estar ali mostrando sua arte. Esse tipo de feira já existe em vários municípios. Poços de Caldas tem toda semana, traz pessoas para a cidade. Fala, sexta-feira eu quero ir para Poços de Caldas, porque vai ter uma banda tocando no coreto da cidade. E aí tem as barraquinhas, e aí tem as pessoas vão lá no município, vai visitar a cidade, vai prestigiar o artista, vai deixar o dinheiro dele lá, vai ficar num hotel. Então, são coisas simples que dá para fazer, assim, de imediato. Talvez buscar quais são os meios, quanto que tem no fundo de cultura pra gente já poder começar a fazer esse projeto acontecer, para pagar essas pessoas para estarem ali. Que ninguém trabalha de graça, Sim. Né? Esse negócio de fazer de graça eu também não concordo muito. Minha chefe também não concorda muito com isso. Vai lá pra você mostrar seu trabalho. A pessoa que tá ali na arte já tá mostrando o trabalho dela há muito tempo, na maioria das vezes, né? Já mostrou. Então ela já tá fazendo isso. Então esse é um dos projetos que a gente pensa de imediato, de começar a acontecer em Piranguinho e dar espaço para todos que quiserem se apresentar, terão esse espaço para poder tá ali mostrando sua arte. E lá Piranguinho hoje tem um espaço muito bacana, que é ali a praça ali, né? A praça, não, o parque, né? O parque, né? Ficou um espaço excelente, né? Para eventos, né? Ficou muito bonito. Inclusive é um outro projeto que eu tive conversando com o ex-secretário da Cultura de Itajubá, que é o Bruno Melo. Ele foi secretário na ausência da Amanda, que saiu para vereadora, né? Lá de Itajubá. E um projeto, conversando com ele, foi algo que foi levantado até pelo nosso prefeito, pelo Paulo Renato, que era trazer um encontro de motos ou motos antigas no município de Itajubá. E ele me apresentou um projeto, assim, incrível. Um abraço pro Bruno Melo, que é o Vem Pra Praça. Que é a Vem Pra Praça e Vem Pro Parque. Seria o Vem Pra Praça, Vem Pro Parque, em Piranguinho. Para movimentar o parque e levar esse encontro lá, né? Tem os quiosques que logo agora estarão com movimentação também, que ainda não abriu, vai ter um edital até para o pessoal poder se cadastrar e ter aquele quiosque que é lindo, não sei se você já foi lá, é uma gracinha o quiosque. E o parque ficou, de fato, assim, uma atração turística mesmo em Piranguinho. Tudo acontece no parque agora. Sim, e assim, ficou muito bonito. Eu já tive a oportunidade de fazer uns passeios lá no parque, lá ficou maravilhoso, bacana, né? E agora nós teremos também a festa do Pé de Moleque, que a gente está esperando aí uma média de público de 30 a 35 mil pessoas no parque. E eu acredito que já posso falar quem são as atrações que vão vir, acredito que já pode falar. Vai vir Maria Cecília e Rodolfo no sábado. E na sexta-feira vai ter o Bruno Rosa, que é um cantor também espetacular. Eles estarão na cidade. Fora as atrações culturais que nós teremos, que nós estamos fechando a grade. E também a orquestra de violeiros, que já é tradição. Já né? teve lá outras vezes, né? Sempre. E já virou tradição também ter essa orquestra, né? E vai acontecer, antes era na praça.
da matriz. É a primeira vez que vai pro parque. Não, festa do Pé de Moleque do ano passado já foi lá. Já foi lá e esse ano vai ser lá novamente. E assim, a festa do Pé de Moleque, que obviamente é uma tradição de Piranguinho e agora tá para receber o título nacional, né? Sim, nós já somos, na verdade, o modo de fazer o doce já é um patrimônio, né? Sim, sim. É um patrimônio imaterial da cidade. Então, já faz parte... Da cidade, do estado, né? E agora tá nesse processo do nacional, né? Nacional, exatamente. E com certeza estaremos com o ranking Brasil novamente, né? Que todo ano o município sempre ganha o ranking, porque esse ano eu acredito que vai para 30 metros o doce. E o objetivo é chegar, de fato, o maior doce, o maior pé de moleque do mundo mesmo, né? Agora, e não tá longe de acontecer, eu acho. Não tá. Eu acho que até já é. 30 metros é muita coisa. É muita coisa, né? O bom é que o parque é grande, dá pra fazer o parque inteiro. Nossa, pega metade do parque já, né? Muito bacana. E Tati, trazendo esse ponto também, né, da questão do pé de moleque ser um bem, né, imaterial, tanto do município, do estado e agora esse reconhecimento nacional, ou até nos minutos finais da ex-prefeita, nós falamos sobre isso aqui. Como que se vê você enquanto representante da cultura, e provavelmente deve ter já conversado com o prefeito sobre isso, essa importância que é, né, de algo que não são todos os lugares que acontece, mas Piranguinho tem essa união dos produtores, né, do Pé de Moleque para fazer uma festa como essa, né? Como que você vê isso também para a cultura local, que não é só a cultura local, mas também o turismo, e acaba atraindo pessoas. Não tem um lugar que você não vai nesse Brasil afora que você fala da nossa região, a pessoa já lembra do Pé de Moleque de Piranguinho, né? Exatamente, né? Essa união, assim, dos produtores, eu acho muito bacana, acho que pode vincular eles ainda mais e trazer uma ênfase ainda maior para eles. Um destaque maior para os produtores, para quem trabalha com o Pé de Moleque, ou para quem tem uma barraca do Pé de Moleque na beira da estrada, porque a pessoa que vem para Piranguinho, ela de fato tem outros pontos turísticos na cidade? Tem, mas a pessoa vem por conta do Pé de Moleque. É a principal atração, A principal atração é o Pé de Moleque. Então ela vem, quer levar o Pé de Moleque embora, ela quer... Enfim, eu até apresentei alguns pontos para a nossa secretária de Cultura, que é talvez ter em Piranguinho uma casa do Pé de Moleque, onde a pessoa pode ir visitar. Por exemplo, em Campos do Jordão, você vai lá na fábrica do chocolate, você entra lá, os turistas, pode comprar os chocolates, enfim, você está movimentando a economia ali, né? Não deixa de ter a cultura, porque está mostrando como que é feito aquele procedimento. Em Piranguinho não tem. Talvez seria interessante ter um local onde as pessoas, o turista pode ir até essa casa do Pé de Moleque e ver todo o processo acontecendo, né? Ele vai no tacho, tem que derreter a rapadura primeiro, agora vai colocar o amendoim, como que funciona? Eu tô fazendo um trabalho com a nossa coordenadora da cultura, eu tô indo buscar filmar e conhecer mesmo. Eu mesmo não sabia como que era feito o Pé de Moleque. Eu não sabia quantas rapaduras tem que derreter para poder fazer um Pé de Moleque. E aí algumas barracas, praticamente todas que eu fui até agora, eu não terminei esse trabalho ainda, eu tô filmando esses produtores, fazendo um vídeo rápido de 30 segundos de todos eles. Nós fizemos uma lista com uma ata, tudo registrado, tudo certinho. Depois nós faremos um tópico no site da prefeitura, que hoje não tem, com destaque para todos os produtores. Então a pessoa vai clicar lá, vai ver a barraca laranja, barraca marrom, barraca vermelha, vai ter um vidinho lá mostrando os produtos dela. Eu acho importante ter esse destaque para essas pessoas. Já que nunca teve, Paulo Renato deu essa liberdade para que a gente possa levantar ainda mais o nome desses produtores, né? Que levantam o nome do município com o doce do Pé de Moleque. Então, eles precisam de um lugar de destaque. Então, talvez ter uma casa do Pé de Moleque, né? Mostrando um ponto turístico mesmo. Sim. Que a pessoa possa ir ver todos os pontos
para se fazer um doce, até o produto final, com todos os produtores, né? Tem lá doce da barraca azul, doce da barraca vermelha, da verde, da amarela, da prata, enfim. Com os doces para a pessoa ir embora e levar o doce que ela quiser levar. Eu acho bacana isso. E assim, é o valorizar, né? Porque muitos turistas passam por Piranguinho, obviamente queriam conhecer mais coisas, mas às vezes por N situações Sim. acaba não ficando, né? Passa, compra o pé de moleque e vai embora, E né? vai embora, exatamente. E o mais correto seria aproveitar esses que passam para eles conhecerem outras coisas, outras potencialidades que o município tem, né? Exatamente. Então esse é um ponto, talvez deixar uma outra, como é que eu vou dizer assim, uma ideia talvez, né? Deixar a rua onde tem a maioria das barracas, a rua principal de Piranguinho, que é a que vem aqui para Brasópolis, que né, pega outras, é uma rodovia que pega outros municípios também, que é caminho. Sim. Deixar essa rua mais enfeitada, mais arborizada, mais bonita mesmo, né? Sendo um atrativo para a pessoa falar, nossa, que delícia, eu vou parar aqui em frente a essa barraca, vou sentar aqui um pouquinho, vou tirar uma foto, né? Então eu acho que seria talvez uma ideia de valorizar mesmo esses produtores, as pessoas que são representantes do Pé de Moleque também, porque tem os colegas que não fazem o doce, mas vendem o doce, né, sim. do próprio município. Então tem que valorizar essas pessoas, sim. Tati, e Piranguinho tem também outro espaço muito bacana, que é ali a estação, né, que tem um trem belíssimo ali. Poucos locais da nossa região têm a possibilidade de ter ali um trem, né, uma Maria Fumaça, né, uma estação. Brasópolis tinha uma estação aqui que, né, infelizmente é um espaço perdido no ponto cultural, mas Sim. gera emprego, então acabou virando uma outra demanda que se, né, Sim. que se moldou ali naquele período. Aí Itajubá hoje tem também tem aquela trem, locomotiva né, linda, né? Alguns lugares aqui da região, como Maria da Fé, tem algumas coisas preservadas. Mas de Piranguinho eu acho que é uma das mais bonitas da região, não é por estar muito próximo aqui, mas é uma das mais bonitas. Mas é uma gracinha, é muito, né, bem feito, né? Como que você vê também esse espaço sendo mais explorado no bom sentido para o turismo, também para a cultura? Assim que eu entrei, foi uma demanda também que eu levantei tanto para o Paulo quanto para a nossa secretária da Cultura, daquele local estar aberto para receber o turista. Porque ali hoje é um museu, mas que pode ser uma casa da cultura, juntamente com o museu, assim como é em outros locais, né, onde a pessoa pode ir, conhecer a história do Pé de Moleque, conhecer a história do município, né, porque tem alguns artefatos, tem algumas fotos, tem a história de Piranguinho, né. Eu mesmo sou uma pessoa que quero levar ainda mais, juntamente com 2 fazedores, com o Éder e com a Denise, que já tem um trabalho bacana, fotografado, registrado, do doce, do Pé de Moleque. Enfim, colocar isso ali como história, para que a pessoa possa entra no museu e fala, caramba, é assim que é o município, é assim que é feito o doce, e resgatar isso. E deixar aberto, né? Porque ali é um ponto também de passagem, o pessoal vem pela Ponte de Ferro, o pessoal a cavalo, o pessoal caminhoneiro passa por ali, que eu já vi, pessoal de bicicleta, motocross. Então, aquele é um local que eu quero muito ficar ali para manter abertos de fato, né? Eu tenho algumas ideias para ser trabalhada ali, para fazer algumas apresentações ali, no trem, dentro da locomotiva. Inclusive, já te passei até uma ideia super bacana, talvez, para você levar pro nosso prefeito. Ali é um local que tem que ter movimento. Ali é um local muito bonito, um espaço agradável, e é um ponto turístico, então aquele ali é um local que não pode ficar fechado, culturalmente falando, e não vai. Assim, até já temos o aval do prefeito para que aquele local seja movimentado e a gente possa receber
as demandas, a cultura e os turistas, né? Sim, sim. Que queiram conhecer mais sobre a história de Piranguinho. Claro, até um espaço de um centro de informações turísticas, né? Para quem visita, né? Saber, o turista pode chegar ali e, por exemplo, eu estando lá, qual local que eu posso ir almoçar hoje? Olha, nós temos esse restaurante, temos esse, e para dormir? Eu tenho esse local aqui, esse hotel, tenho esse outro hotel. Quais as barracas do Pé de Moleque que eu posso visitar? Nós temos essas, 15 barracas de Pé de Moleque que você pode conhecer, deixar um folheto com mapas, né, onde a pessoa pode ir turistar pela cidade, né? Então é bem interessante aquele local lindo ficar aberto. E Tati, a gente nota também, né, que hoje com as redes sociais, com a interatividade que a internet traz, muitas das vezes a nossa cultura, e eu digo isso como um todo, né? Sim. A nossa história acaba ficando um pouco para trás, né? E algo que precisa ser valorizado sempre é a nossa história, né? Porque é através da nossa história que a gente sabe também como que vai ser o nosso futuro, né? Verdade. Se a gente sabe trabalhar bem a nossa história, a gente consegue fazer uma boa caminhada para um bom futuro. Outro ponto, eu acho que essencial da cultura também é essa valorização da história do município, né? E de quem criou tudo que nós temos hoje, né? Sim. Como que você vê isso junto com os fazedores de cultura do município? Porque, obviamente, essas leis que você citou há pouco também tem, por exemplo, a possibilidade de documentários, a possibilidade de livros, né? Como andam esses projetos lá em Piranguinho? Você tem já visto alguns desses projetos interessantes para o futuro aí? Nós temos um casal que são 2 fazedores do município, que eu até citei aqui, que é o Éder com a Denise. Um abraço para vocês. Que são pessoas incríveis, são fazedores de cultura do município. Eles são fotógrafos e eles fizeram um documentário com o início de Piranguinho, com as pessoas das famílias que povoaram literalmente Piranguinho. Então eles já fizeram esse trabalho até para o pessoal da cultura mesmo, né? Para nós. Então eles já trouxeram esse material lindo, pronto. Tanto da festa do Pé de Moleque, quanto do início do município mesmo, da história de Piranguinho. Quem foram as primeiras pessoas, o que tinha na estação antes, quem eram as pessoas que moravam ali perto, quem cuidava da estação. Então eles apresentaram, inclusive, no teatro de Piranguinho, esse documentário, convidaram as pessoas que eles entrevistaram, foi muito bacana. Bacana. Então, sobre o que você está falando, Piranguinho já tem esse trabalho pronto, através da lei de incentivo, através de 2 fazedores de cultura do município, que é o Éder e a Denise. Que bacana. E a gente, voltando a falar das redes sociais e da internet como um todo, né? A gente nota que o ser humano como um todo, ele já gosta de nostalgia, né? E sempre tem algumas páginas de Piranguinho antiga, Brasópolis antigo, Itajubá antigo, Sim. né? Que o povo gosta de reviver, mas nem sempre isso é tão colocado da forma correta, digamos assim. Tipo, não se tem um caminho muito bem traçado nessas redes sociais, né? Por isso que há a necessidade de incentivar essas pessoas que fazem um bom trabalho para, de fato, valorizar a nossa história, né? Sim, e é onde eles tiveram essa ideia, né? De fato, até eles fizeram o final do ano passado, antes mesmo de eu estar diretora da cultura, eles já estavam trabalhando nesse projeto. Então, assim, incentivar, nós divulgamos na página da prefeitura, convidamos, eu particularmente nas minhas redes sociais, convidei as pessoas para que fossem no teatro prestigiar esses fazedores, porque é a história do município, né? Então isso é de extrema importância mesmo, trazer esse resgate do antigo, de quem foi a primeira pessoa, qual foi a primeira casa de Piranguinho, né? Quem foi a primeira pessoa que fez o doce, quem foram as famílias que começaram com o doce do Pé de Moleque. Então isso é de extrema importância. E não deixa de valorizar tanto a cidade quanto os artistas que tiveram essa iniciativa de fazer, né? Por isso que eu reforço aqui, parabenizando o Éder com a Denise, que tiveram essa iniciativa de
através das leis de incentivo, fazer algo voltado literalmente para a história do município. Tati, como que você enxerga hoje, digamos hoje, mas já pensando aí nos próximos passos, nos próximos meses, próximos anos, Sim. Você que acaba de iniciar o mandato ao lado do Paulo, né? Espera-se, né, que tenha aí 4 anos de muito trabalho, mas obviamente, independentemente se o Paulo vai querer uma possível tentativa de reeleição ou não, espera-se sempre um trabalho que seja mais duradouro, né? Sim. A gente sempre tem aquela ideia de que, bom, para fazer um bom projeto você precisa pensar em curto, médio e longo prazo. Exatamente. E é óbvio que tudo para se funcionar tem que se pensar a longo prazo, independentemente de estar ou não, né, na gestão. Exatamente. Como que você visualiza Piranguinho nos próximos anos? Qual que é o seu desejo ali de deixar a sua marca, digamos assim? A minha marca ou já falando nos projetos do prefeito em si? Porque eu sei que nos dois. Do Paulo a gente pode esperar muita coisa boa, porque é um cara, não que a Dona Helena não fosse, que a Dona Helena eu trabalhei com ela também na gestão, pessoa incrível, de caráter incrível e que fez muito pelo município. A Dona Helena, para você ter uma ideia, ela tinha, antes dela ser vereadora, ela sustentava uma creche. Não tinha apoio de outras pessoas. Então, para uma mulher querer fazer isso, assim, enfim, é de tirar o chapéu mesmo. E o Paulo segue os passos dela, é um cara visionário, é uma pessoa, é jovem, tem umas ideias seguindo a linha da Dona Helena, porém, com a forma de pensamento dele em si, né? Fazer da forma que ele acha que seria legal, e o plano de governo dele, não só isso, mas eu vejo o Piranguinho, assim, despontando, literalmente crescendo, assim como já está, cada vez mais. Não só na cultura, mas como na educação, como na área da saúde. Inclusive na saúde, Piranguinho é pioneira no estado de Minas Gerais com um projeto meu, você sabia disso? Olha que legal. Verdade. Nós apresentei para a Dona Helena um projeto de terapias holísticas e hoje é a única cidade do município que atende as pessoas gratuitamente com acupuntura, com auriculoterapia, cromoterapia, massoterapia, massagem com pedras quentes, reiki. Então, assim... Pelo sistema de saúde do município. Sim, só Piranguinho tem esse projeto. E assim como esse, nós temos outros projetos também, que inclusive já foi apresentado para o nosso prefeito, que é um projeto de cuidado das mães de crianças autistas, que nasceu em Piranguinho, com uma fala das mães mesmo. Então também fiz, juntamente com alguns colegas, com a Janaína, com a Renata do SAMI, fizemos alguns levantamentos e criamos um projeto que a gente sonha em também ter em Piranguinho. Aí já não é na área da cultura, já é na área da saúde, mas eu vejo o Piranguinho, assim, de fato, crescendo muito. Antes da gente seguir um pouco mais na área da cultura, para quem não sabe, você também é fisioterapeuta, né? Tem outras áreas que ainda atua, né? Como que é trabalhar tanto com terapia holística e na fisioterapia? Porque aí foge bem da cultura, foge totalmente, né? Da cultura, né? Mas eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta holística, sou cantora, sou mãe, né? Empresária de mim mesma, empregada lá de casa, sou um pouquinho de tudo. Mas é bacana, assim, a fisioterapia, como eu te falei no comecinho da nossa conversa, eu consegui me formar fisioterapeuta através da música. Então a música me proporcionou isso. Eu cantando em barzinho, tinha que ajudar minha mãe em casa, tinha que ajudar a cuidar do meu irmão financeiramente, e paguei minha faculdade, nem sei como que eu consegui isso, mas eu paguei minha faculdade com a música. A terapia holística, a mesma coisa. Quem me proporcionou estudar foi a música. Então tá meio que tudo vinculado ali, né? Sim. Mas a fisioterapia, eu aprendi muito com a fisioterapia. Eu falo que a gente ter um diploma significa quando você vai apresentar o seu currículo para trabalhar em algum lugar, mas na vida, você ter um diploma significa muita coisa, porque eu aprendi tanta coisa com pessoas que nunca estudaram na vida. Então, a fisioterapia com as pessoas de Olegário e Maciel, que é um lugar que eu tenho muito carinho, que eu trabalhei mais de 10 anos lá, com a maioria das pessoas idosas,
Muitas não têm estudo, muitos não sabem escrever nenhum nome. Mas o que eu aprendi com essas pessoas lá, assim, é lição de vida mesmo, no dia a dia, eu vou carregar pra sempre. Não tenho o que falar. Assim, cada pessoa que entrava dentro da minha sala, eu tava lá ajudando, fazendo o que eu aprendi na faculdade. Mas aquela pessoa que tava lá, tava me ensinando muita coisa, assim, de verdade. De como ser uma pessoa melhor, de como ser uma pessoa, não desmerecer os outros. E isso com tantas pessoas lá em Olegário, com a Mislene, com o Vavá, com a Dona Imaculada, que já faleceu, com a Dona Carminha, com inúmeras pessoas de lá do município, que talvez elas nem sabem a grandeza que elas têm dentro delas, na humildade delas. E isso eu carrego pra mim, assim, cada vez que elas entravam lá, eu agradecia a Deus mesmo, falava, meu Deus do céu, eles nem sabem, mas eles estão me dando uma lição de vida aqui dentro. Então lá, eu acabei fazendo, eu chamava de família Olegário, chamo de família Olegário, porque de fato lá, criei um vínculo muito grande com as pessoas de lá, do distrito. Conheço todo mundo, ia lá cantar pra eles, fazer os bailinhos pros meus pacientes. Então, assim, a fisioterapia me proporcionou estar com pessoas incríveis. E você falando isso, você vê que a gente vê que você tá até emocionada. Fiquei mesmo. Que o aprendizado que muitas pessoas nos dão, e eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, que independentemente do estudo da pessoa, do grau de conhecimento que às vezes, infelizmente, o ser humano ele é muito preconceituoso e de várias áreas, de vários setores, existe isso, infelizmente, e às vezes há um desmerecimento das pessoas por conta de uma certa humildade, mas é incrível o tanto que a gente aprende muito mais com essas pessoas do que, às vezes, com uma pessoa com o maior grau de estudo possível. Verdade. Não vai ter o ensinamento que outra pessoa vai ter pra gente sem ter, né, a chamada educação, né? Exatamente. E assim, eu falo que eu criei um vínculo mesmo porque de fato eu criei. As pessoas, os pacientes chegavam lá e muitas vezes já tava bom, já podia ter dado alta da fisioterapia, mas eles continuavam lá porque eu sabia que eles indo lá, não só pra mim, mas ia ser bom pra eles também. Então, assim, muitos dos filhos, alguns, já por conta da vida, não tô falando que não cuidava daquela mãe, daquele pai, mas por conta do corre-corre, às vezes aquela senhora morava sozinha, o ponto de apoio dela, ou era eu, ou era a nutricionista, ou era o psicólogo. Então, assim, irem no postinho de Olegário é como ir no shopping pra eles. Uhum. Então, assim, eu via a necessidade daquelas pessoas de eu ter que deixar um pouco mais de tempo. Às vezes, nós éramos até cobrado, porque a fila precisa andar. Sim. Então, nós éramos, às vezes, até cobrado, e com razão. A pessoa já fez 40 sessões de fisioterapia, e aí? Mas não estava tratando somente a dor daquela pessoa, a dor física. Eu tentava enxergar de uma outra maneira. Tentava enxergar a dor emocional que aquela pessoa carregava ao longo dos anos da vida dela. Então, ir lá, quantas vezes, assim, por exemplo, a Dona Carminha mesmo é uma paciente que nós temos o maior carinho pra ela, de eu dar um abraço nela, ela não falar nada e chorar. E eu chorar junto. E nós ficávamos chorando. E no final ela ficava bem, eu ficava bem, e vamos agora fazer a fisioterapia, e vamos dar risada, e vamos botar uma música aqui. E assim a gente dava sequência. Mas Tati, aprendi muito com essas pessoas naquele lugar. Eu acho que eu mesmo, assim, como eu te falei, eu só ia lá e fazia o que eu aprendi. Mas mal sabe eles o tanto que eles me ensinaram. Olegário Maciel é um lugar que eu tenho um carinho imenso, porque as pessoas que moram, que vivem lá, me ensinaram a ser um ser humano melhor. Literalmente. Isso é muito bom pra vida da gente, né? Nossa, e eu carrego isso. Essa essência mesmo, assim, eu penso que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um faz o seu, todo mundo tem o seu lugar ao sol. Uhum. Tem sim. Mas a humildade vem de berço, vem de dentro de casa, é o que a gente herda do pai e da mãe da gente. E com certeza você tá no meio de pessoas que carregam essa essência, é fora de sério. Então eu pude ter esse prazer de estar com essas pessoas ali.
Não sei se eles têm o mesmo olhar de ter estado comigo, mas eu tenho esse prazer de ter trabalhado com essas pessoas durante mais de 10 anos ali em Olegário. E muitas das vezes, como você disse ali, o abraço que de fato acalentava naquele momento, né, resolve muito mais do que inúmeras outras sessões ou palavras, né? Porque eu acho que uma necessidade que o ser humano precisa, o ser humano ele não vive sem, de fato, ter essa interação social, né? Infelizmente, a gente, por N motivos, às vezes acaba se distanciando da gente mesmo, né? Verdade. Se distanciando dos próximos, né? Sim. Eu acho que a pandemia mostrou o quanto é importante a gente ter essa... Eu falo muito que acho que a pandemia, Deus fez aquilo porque a população precisava... O ser humano precisava entender que a gente precisava um pouco um do outro. Verdade. Né? Sim. E aí, eu acho que voltou a ter um pouco mais de proximidade e eu acho que o ser humano ele não consegue viver sem o outro, então a gente precisa ser um pouco mais humilde para entender e compreender isso também, Com né? certeza, né? E eu acho que a pandemia, no caso, como você está levantando, foi, acho que, um fator, assim, ruim, porém, por outro lado, assim, para as pessoas buscarem mais, trabalhar mais a fé delas, enfim, como você falou, dar valor para aquele momento pequeno. Sim. De você estar aqui brincando com seu filho, sua esposa está fazendo uma janta para você, coisa pequena que a gente às vezes não liga muito, né? Uhum. E trouxe essa proximidade. As pessoas ficaram mães sem ver os filhos sem ver os pais, sem você estar perto da avó, do vô. Quando vê uma ou outra pessoa, infelizmente, muitos, né? Alguns colegas não puderam nem despedir Sim. dessas pessoas. Então, a importância, de fato mesmo, da gente valorizar aqueles detalhes da vida, né? Que você viveu hoje, você não vai viver amanhã mais. É agora. Então a gente precisa mesmo viver o agora e ser grata a Deus, né? Por estar aqui, por estar respirando, por você ver seu filho brincando, com saúde. E conta, essas outras dificuldades a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Mas se tiver saúde, a gente consegue. Agora, se não tiver, como é que faz? Com certeza. Tati, e assim, como que... Mudar um pouco de assunto agora. Senão daqui a pouco a gente vai estar chorando né? aqui. Eu já sou uma chorona mesmo. Tati, só pra gente complementar ali na questão da cultura, a gente pensa que, obviamente, a cultura ela precisa ser valorizada, a gente precisa trabalhar constantemente, principalmente para a gente conseguir verbas para poder se investir na cultura, né? Ou às vezes parcerias, né, público-privada, para conseguir se construir os ideais que temos, né? Quais que são as suas principais, ou seus principais projetos? Você falou de alguns aqui. E como que você visualiza daqui a pouco, aí, daqui 1 ou 2 anos, o seu piranguinho cultural, digamos assim? Nossa, pergunta difícil, hein? Eu imagino o piranguinho culturalmente falando, assim, com uma estrutura ainda melhor para receber esses fazedores, para atender essas pessoas mesmo, né? Que dependem de alguns lugares, como o teatro, por exemplo, né? Que é algo que a gente já tá vendo essa possibilidade de colocar um som melhor, de fazer uma pintura melhor, trazer um aconchego melhor, tanto para as pessoas que forem assistir os espetáculos, quanto para aqueles fazedores que forem apresentar sua arte, utilizando daquele espaço, daquele meio. Mas eu vejo, assim, culturalmente falando, um piranguinho crescendo cada vez mais e dando espaço para essas pessoas, que talvez, e foi alguns questionamentos que nós tivemos, que a cultura, durante um tempo em Piranguinho, deixou-se a desejar. Então é algo que nós não queremos isso agora. Nós queremos abraçar e acolher mesmo essas pessoas para que a arte, de forma abrangente, seja vista, seja notada no município de Piranguinho. Seja com uma apresentação de um palhaço, seja com uma apresentação teatral, seja com um sarau musical, seja com, eu não sei, com uma exposição de livros, onde a pessoa pode, uma feira do livro, não sei. Mas, assim, trazer, de fato, a cultura para que essas pessoas possam estar ali mostrando o seu trabalho, levantando o nome de Piranguinho e levantando o nome dessas pessoas também, que trabalham e dependem da cultura. Tati,
Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui, viu? Que legal. Espero que você volte outras vezes. Acredito que a gente vai ter muitas outras oportunidades para falar sobre inúmeros outros projetos e eventos aí de Piranguinho. Espero que você tenha gostado também de ter vim fazer esse bate-papo com a gente. Eu adorei conhecer você, a sua esposa, seu filho, o café que você serviu pra gente aqui com todo carinho. Obrigada, viu? Desejo muito sucesso. Amém. Lá na pasta, como a gente falou em off, falou aqui, é uma pasta que, assim, tem muita dificuldade, infelizmente. Tem. Mas, assim, dá pra ver que você tem um desejo de fazer muita coisa, acredito que vai conseguir fazer muita coisa, porque o Paulo também é bem sacudido. O Paulo ali. Gosta de festa, né? Então, acho que vocês vão conseguir fazer um bom trabalho. Vamos sim, tá sendo muito prazeroso, sabe? Estar ali e as pessoas do município podem esperar o melhor de mim, porque eu continuo cantando na noite, eu continuo vendendo meu trabalho, então eu não estou só, do lado de cá, estando diretora da cultura, eu continuo do lado de lá, fazendo o que eu sei fazer. Então, se digamos que hoje ou amanhã, porventura aconteça de eu não estar mais trabalhando, eu continuo cantando à noite, eu continuo cantando no barzinho, eu continuo correndo atrás, indo para as outras cidades, levando meu trabalho. Então, eu sei bem, sinto na pele como que é difícil algumas coisas, né? Então, eles podem, de fato, esperar o melhor de mim, porque eu não tô pra brincadeira. E antes da gente encerrar, deixe suas redes sociais pra quem quiser contratar. Eu pensei que você ia falar assim, antes da gente terminar, você não quer cantar? Pode também. Ai. Mas as minhas redes sociais é Tati Barreto 1. Pode falar que jeitinho que é? Pode. T-A-T-H-Y, não sei porque fizeram assim, mas é assim, T-A-T-H-Y, número 1, Tati Barreto. Segue a gente lá, sempre tô postando o que eu tô fazendo, onde que eu tô indo trabalhar. Eu andei um pouco ausente por conta da correria mesmo, mas agora já tô ficando mais ativa de novo nas redes sociais, porque não dá tempo. Não dá tempo, é correria demais. É muita coisa pra resolver. E por ali, pra tudo, pra cantar, pra falar sobre cultura, pra... Posto tudo. Eu posto onde eu vou cantar, eu posto o que eu tô fazendo, né? Por exemplo, saindo daqui hoje, vou postar que estive aqui também, e eu utilizo mesmo a rede social pra mostrar o meu trabalho. Mostrando o carnaval que nós fizemos em Piranguinho, as reuniões que são feitas no município com os fazedores, né? Mas tá sendo de muita grandeza estar ali. Que bom. Bacana aí. De novo, reforço, volte sempre. Com todo o prazer do mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. É isso aí. Pra você que curtiu esse bate-papo assim como eu curti, espero que vocês continuem sempre nos acompanhando aqui e até um próximo episódio. Até lá. Beijo. Pensei que ia rolar Valeu. E nessa loucura de dizer que não te quero. Júlio? Vou negando essa parede. Faz a primeira. E toca e canta também. Será? Faz aí. Faz a segunda, seu. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida. Mas o que fazer, o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.